Sejam bem-vindos ao novo podcast. Olá, bem-vindos a este novo episódio Ponte da Fé. Eu sou a Arianja e hoje trago comigo um convidado muito especial. E ele vem diretamente da Igreja Centro Mundial de Avivamento Sobrenatural. Ele traz uma palavra impactante para nós hoje, que é sobre o mundo espiritual. E quando falo sobre o mundo espiritual, tudo aquilo que pode fortalecer e nutrir a nossa vida espiritual, mas tem alguns motivos que podem bloquear e enfraquecer a nossa vida espiritual. Então, fique confortável, respire fundo e vamos começar. Então, aqui temos o nosso líder de excelência, Leonel Villalobos. Olá, gente, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje vamos falar um pouco sobre o mundo espiritual, um mundo completamente real. O mundo espiritual é muito interessante. Então, fique aí para você ver que vai ser interessante mesmo. O que você entende por mundo espiritual? O mundo espiritual é um mundo onde ángeles, principado ou demônio, eles fazem parte do mundo espiritual. Interessante, né? O mundo espiritual é algo muito bom, porque muitas pessoas não acreditam no mundo espiritual, porque eles não acreditam que que o inferno existe. Mas como o céu existe, o inferno também. Então, eu estou vendo no João 4, versículo 24, que nós temos que adorar a Deus em espírito e verdade. Pode me explicar um pouco disso para nós? Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. A palavra lo diz, entendeu? A palavra de Deus é um manual de vida de cada um de nós, entendeu? E ele manda adorá-lo a ele em espírito e em verdade, entendeu? Nós temos que adorar em espírito e em verdade. Quando você adora a Deus em espírito e em verdade, entendeu? É algo incrível. Grandes coisas acontecem em sua vida. É verdade. Muito interessante, né? Então, pode me explicar aquilo espiritual? Como nós podemos adorar a Deus em espírito? Pode me falar um pouco sobre isso? Quais são as coisas que nós devemos deixar, como a gente fala? Quando você recebe a Deus em seu coração, tá? Deixa tudo o que é velho atrás, entendeu? Já você é uma pessoa nova, entendeu? Uma nova criatura, entendeu? Quando você recebe a Deus em seu coração, já você é uma pessoa nova, entendeu? O pecado tem que deixar atrás, tudo tem que deixar atrás, entendeu? Aí você passa a ser uma pessoa espiritual, entendeu? Porque você empieza a santificar, empieza a fazer as coisas de Deus certinho, entendeu? Já você não pode volver ao mundo de trás, senão que tem que ir à frente. Mesmo quando os demais falam, mas você fazia tudo aquilo, mas você gritava, mas não, agora eu não grito. Mas você discutia com qualquer, não, mas agora eu não discuto. Mas você pagava uma moeda e você pagava para outra pessoa, igual do que elas faziam para ti. Não, mas eu não sou mais essa pessoa, eu faço coisas que agradam a Deus. É isso daí, né? Coisas que, tipo, você me faz mal, eu também vou fazer mal para ti. A Deus não agrada disso, não é? Então, é coisa que nós devemos deixar. Nós temos que deixar todas essas coisas, entendeu? Porque já você é santo, você é apartado para Deus. E quando você é uma pessoa apartada para Deus, escolhida por Deus, você tem que deixar e não pode pagar com a mesma moneda. Você não pode pagar, se você fizer um mal para você, você não pode ir pagar com a mesma moeda. Você tem que ser uma pessoa diferente, entendeu? Porque já você não pertence a esse mundo aqui, pertence ao reino dos céus. É verdade. E essa espiritualidade com Deus, o que nos leva? O que essa espiritualidade traz de bom pra gente? A espiritualidade, quando você entrega sua vida a Deus, traz muitas coisas boas. Restauração. A restauração em nossa vida diz que Ele restaura tudo. Ele restaura tudo. Ele empieza a restaurar quando você abre seu coração a Jesus. Você deixa que Jesus entre em sua vida. Você deixa que Jesus entre em sua casa. E Ele transforma tudo. Ele transforma, ele não fala que transforma algumas coisas, não. Ele transforma tudo. Tudo, sua maneira de falar, sua maneira de andar, sua maneira de tudo. Ele transforma tudo. É maravilhoso servir a Deus. Quando Jesus entra na nossa vida, nós temos que mudar muitas coisas, não? A nossa forma de falar, o nosso caminhar, a nossa fala, né, também. Deixar os palavrões e caminhar com santificação, né? A gente tem que ser santo porque sem santidade nós não podemos ver o rosto de Deus. Então,
Você se lembra de algum momento onde sua vida espiritual se sentiu mais forte com Deus? Lembro, eu passei por um processo, passei um processo de depressão, entendeu? Onde Jesus, ele tem que, muitas vezes, Deus tem que levar ao deserto a você. A pessoa tem que ficar no deserto, entendeu? Para ser ele tratada por Deus, para ele ser, para que seu coração ele se vuelva de carne, um coração sensível à presença de Deus, entendeu? Ele me levou uma, ele permitiu que o inimigo tocara a minha vida com uma depressão, entendeu? Foi algo muito feio. Mas não compreendia o que estava acontecendo em minha vida, não compreendia o que estava acontecendo em minha vida, mas agora compreendo. Ele teve que levar a esse lugar onde muitas pessoas não gostam de estar, entendeu? Mas ele nesse lugar, ele tratou com minha vida, tratou com meu coração, entendeu? E agora eu compreendo porque ele tratou com meu coração. Eu era uma pessoa que era arrogante, uma pessoa que era mal educada, não respeitava, uma pessoa que não valorava a minha família, entendeu? E ele teve que tratar com meu coração, é maravilhoso. E assim, porque tem algumas pessoas que falam, mas eu tenho que falar, ele que vai preciso de um carregador novo para mim. Só que eu não disse nada, eu acabei esquecendo, não disse nada para minha avó, nem pro meu avô. Aí assim, aí depois de umas 2 horas, 3 horas, o meu avô tava me chamando, né? Eu tinha acabado de tomar banho, isso. Só que eu tinha esquecido o carregador. Aí ele disse assim, eu trouxe um carregador pra ti. E não sei se tu tá precisando, mas tá aqui o carregador. Aí eu disse, eu tinha esquecido tudo. Eu tinha esquecido que, eu esqueci de tudo, basicamente. Aí quando eu tô sentada no meu quarto, eu sentei na cama e eu disse, mas não falei pra ninguém. Eu não falei pra ninguém que eu precisava do meu carregador. Só que veio um pensamento pra mim, você me pediu o carregador, você disse que precisava. E aí foi quando me lembrei, Deus é um pai responsável. Por mais que a gente não veja Deus, ele sempre é um pai responsável. É mesmo que o vento. A gente não vê o vento, né? Mas a gente sente. Quando a gente tem calor e o vento pega pra a gente sente aquele frio, não é? Então, Deus é a mesma coisa com a gente. Então, isso é uma coisa muito agradável, né? Então, o que corrompe a nossa vida espiritual? Pecado, Pecado. pecado. Ele entra em nossa vida e ele, quando o pecado entra em ser humano, já ele vem da fundação do mundo, não é agora. Entendeu? Já ele vem antes da fundação do mundo. Diz que nós nascimos com uma semente pecaminosa em nossa vida, entendeu? Ele já está em nós, entendeu? Mas Jesus, ele vem e ele vem a libertar, ele vem a curar, ele vem ele fala que já ele levou tudo, já ele pagou tudo por nós, entendeu? Nós não deveríamos estar pecando por coisas pequenas, nem por coisas grandes tampouco. Não deveríamos estar nesse negócio de estar pecando, entendeu? Porque cada vez que você peca, o Espírito Santo que mora dentro de você, ele, a palavra diz que ele fica contristado, diz que ele fica triste, entendeu? Mas temos que ter muito cuidado com isso aí. E porque nós nascemos com uma semente pecaminosa? Através de quem? Quem foi aquele que, tipo, ele implantou aquela semente pecaminosa? Porque Deus é santo e Deus não tem pecado. Amém.
Podemos olhar o leer en el libro de Génesis, capítulo 1 en adelante, que por la desobediencia, Desobediência. es de la desobediencia, ¿entendeu? Es complicado, porque el pecado viene a través de la desobediencia, y la desobediencia trae consecuencias en nuestra vida. Entendi. E por causa disso que foi que veio Jesus. Porque em João 3,16 fala que de tal maneira Deus amou o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, não é? Então Jesus veio para nos libertar, não é? Então, assim, ele levou todo o pecado, só que ainda existe pecado por causa de quê? Que a gente continua crucificando a Jesus, não é? Jesus vino a libertar su povo, ¿entendeu? El povo somos nós. Ele vino a libertar ese povo de desobediencia. ¿Entendeu? Dice que Deus dio a su filho, ele tinha só um filho, ele dio a su filho por nós, por esa creación, ¿entendeu? Para que esa creación fuera libre, fuera liberta del pecado, ¿entendeu? Es complicado. Esa generación no ha comprendido todavía que Jesús dio su vida por nós, que Ele pagou a preço de sangre. Ele pagou esse preço tão maravilhoso em nuestra vida para que nós fuéramos libertos de toda depressão, de toda atadura, de toda esclavitud que tinha Satanás contra nossa vida. Verdade. E assim, eu percebi que essa geração de agora, né, porque eu me incluí por um momento por causa que eu não era cristã antigamente, né, mas assim, essa geração de agora acredita tudo no que o inimigo fala para ele. Você não serve, você não presta para nada, você é um inútil, a sua família odeia você não, tudo aquilo. Mas por que você não acredita? Deus entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não perece, né? Por que você não crê naquele que morreu, mas também sobreviveu? Aquele que realmente se importa com você, aquele que deu a sua vida por você, porque ele deu a sua vida pela gente, por nós, por todos nós. E assim, eles não compreendem isso daí porque o inimigo sempre está no ouvido, né? Aí eles sempre prestam mais atenção para isso daqui do que para esse para cá. E então, essa juventude agora, não sei, eles só querem fazer o errado, aí entra a rebeldia, entra a desobediência, e entra tudo aquilo que é pecado. Então, terminam afastado do caminho que realmente segue eles, não é? Então, por que o inimigo sempre está aqui no nosso ouvido, falando sobre coisas que não servem para nada? Você a sua família odeia você não tem amigos, você tem que ficar sozinho mesmo. Por quê? Nós estamos em um mundo pecaminoso, um mundo caído, tá? Depois da caída de Satanás, tá? Deus mandou a todos os ángeles ao mundo, entendeu? Fala de que Satanás ele sempre vai falar. Deus ele mora com nós, mas ele sempre vai falar. Satanás sempre ele está em tudo, entendeu? Mas Satanás sempre trabalha da mesma forma. Não, ele não tem outro jeito de trabalhar, não tem outra forma de trabalhar, entendeu? Mas nós já temos que conhecer já Satanás como ele fala. Ele fala o mesmo negócio, ele fala a mesma coisa, entendeu? Mas Deus fala diferente, entendeu? Mas esta geração está contaminada. Corrompida. Ou corrompida também, está corrompida, está totalmente, entendeu? Eu trabalho com muitas pessoas jovens e tem meninas muito jovens, 20, 18, que ele já ele não compreende, não tem, ele fala para mim, não tem sentido minha vida, não sei o que fazer com minha vida, não entende porque ela trabalha, não entende porque é complicado. Eu vivo falando para ele, le dou conselho, le dou amor, le dou abraço também, entendeu? Porque Jesus quer isso. Jesus quer que essa geração ela compreenda quem é Jesus em sua vida também, entendeu? Entendi. É verdade. Essa geração está tão corrompida por causa do pecado.
por causa que não acreditam naquele que venceu na cruz. E é algo um pouco triste, porque nós que somos cristãos sabemos o que há lá dentro, o que há dentro da Bíblia, o que há em Jesus, porque Jesus é amor, não é? Então, assim, eu às vezes, caraca, eu tento explicar para meus amigos que Deus é amor e Ele deu a sua vida por nós, só que eles vão pelo que o diabo fala, pelo que Satanás fala por aqui. Então, assim, eu fico muito entristecida quando eles falam, mas por que ele não está comigo? Por causa que você não procura ele, né? Porque se você procurasse ele, ele vai estar aí. Se você vai procurar ele, chama ele que ele vai estar aí contigo. Mas, assim, às vezes eu queria que os outros compreendessem o que eu compreendo, porque assim seria o pecado seria um pouco interrompido por causa de quê? Porque você já ia saber a verdade. A Bíblia fala que nós vamos conhecer a verdade e a verdade nos libertará, não é? Então, assim, pode nos explicar mais um pouco para nós sobre o amor de Deus? El amor de Deus es maravilloso, un amor que ele sobrepasa toda frontera, sobrepasa toda barreira. El amor de Deus é um amor ágape, um amor que va más allá. Ele sobrepasa tudo, entendeu? Quando você está passando por uma dificuldade, por um problema, você tem seu melhor amigo, um melhor amigo que é Jesus. O amor dele é comparado com o amor de uma mãe, de um pai, entendeu? Maravilhoso. O amor de Deus ele liberta. O amor de Deus liberta. É libertador, ele liberta pessoas que têm depressão, em agonia, em medo. Tem muitas pessoas que têm muito temor, muito temor. Hoje em dia, há muitas pessoas que têm muito temor, entendeu? E o amor de Deus é incrível, algo maravilhoso. É verdade, porque às vezes quando nós estamos adorando, a gente sente o abraço dele. Mesmo que a gente não veja ele, a gente sente, né? E é algo incrível porque dá vontade de chorar e falar, pai, eu tô aqui, me abraça. Eu amo tanto o Senhor. Mas assim, é algo incrível mesmo. Mas às vezes nós nos separamos dele por desobediência, não é? E faz 2 semanas, 3 semanas atrás, né? Que o meu relacionamento não estava tão bem com ele. Só sei que eu estava na célula e eu estava adorando. Só que tem aqueles pensamentos intrusivos. Aí eu estava imaginando 3 pessoas. Uma que é totalmente branca, brilhosa. E tinha alguém do meu lado. Só que eu não estava percebendo quem era. Tipo, não sabia, não estava vendo quem era. Só sabia que eu estava num lugar escuro e tinha uma pessoa branca do meu lado. Bom, na verdade nem tão do meu lado. Estava lá afastada de mim. E assim, veio na minha cabeça, o Espírito Santo se afasta da gente, porque a gente peca. Só que não é desse jeito. Nós nos afastamos de Deus por causa do pecado. Nós nos afastamos do Espírito Santo pelo pecado. O Espírito Santo não se afasta da gente. Somos nós que nos afastamos da gente, não é? Então, o Espírito Santo é algo maravilhoso, não é? E o Senhor explicaria mais um pouco para nós, um pouco mais sobre o amor de Deus? O amor de Deus é maravilhoso, um amor que ele sobrepasa toda frontera, sobrepasa toda barreira. O amor de Deus é um amor ágape, um amor que va más allá. Ele sobrepasa tudo, entendeu? Quando você está passando por uma dificuldade, por um problema, você tem seu melhor amigo, um melhor amigo que é Jesus. O amor dele é comparado com o amor de uma mãe, de um pai, entendeu? Maravilhoso. O amor de Deus ele liberta. O amor de Deus liberta. É libertador, ele liberta pessoas que têm depressão, em agonia, em medo. Tem muitas pessoas que têm muito temor, muito temor. Hoje em dia, há muitas pessoas que têm muito temor, entendeu? E o amor de Deus é incrível, algo maravilhoso. É verdade, porque às vezes quando nós estamos adorando, a gente sente o abraço dele. Mesmo que a gente não veja ele, a gente sente, né? E é algo incrível porque dá vontade de chorar e falar, pai, eu tô aqui, me abraça. Eu amo tanto o Senhor. Mas assim,
É algo incrível mesmo, mas às vezes nós nos separamos dele por desobediência, não é? E faz 2 semanas, 3 semanas atrás, né? Que o meu relacionamento não estava tão bem com ele. Só sei que eu estava na célula e eu estava adorando. Só que tem aqueles pensamentos intrusivos. Aí eu estava imaginando 3 pessoas. Uma que é totalmente branca, brilhosa. E tinha alguém do meu lado, só que eu não estava percebendo quem era. Tipo, não sabia, não estava vendo quem era, só sabia que eu estava num lugar escuro e tinha uma pessoa branca do meu lado. Bom, na verdade, nem tão do meu lado, estava lá afastada de mim. E assim, veio na minha cabeça, o Espírito Santo se afasta da gente, porque a gente peca. Só que não é desse jeito. Nós nos afastamos de Deus por causa do pecado. Nós nos afastamos do Espírito Santo pelo pecado. O Espírito Santo não se afasta da gente, somos nós que nos afastamos da gente, não é? Então, o Espírito Santo é algo maravilhoso, não é? E o Senhor explicaria mais um pouco para nós, um pouco mais sobre o Espírito Santo, o que ele faz na nossa vida, como a gente pode conhecer o Espírito Santo. Nós podemos conhecer o Espírito Santo de Deus quando você tem comunhão com uma pessoa, você conhece a ela. O Espírito Santo é o mesmo. Você tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Ele quer que você ore, que você jejum, ele quer que você lea sua escritura, a palavra de Deus, entendeu? Ele quer passar hora com você, falando, porque ele fala. O Espírito Santo ele é totalmente real. O Espírito Santo é algo incrível, entendeu? Quando você está triste, ele está com você. Quando você está alegre, feliz, ele está com você também. Quando você corre, ele está com você. Quando você dorme, ele está com você. Ele está em todo momento. Ele está em todo lugar. O Espírito Santo é real. Então, o Senhor, o líder de excelência, pode nos deixar uma reflexão sobre o que nós falamos hoje, algum conselho que o Senhor quer nos deixar para a gente seguir e procurar mais de Deus e a sua presença. Amém? Quero falar um pouco sobre que venimos falando, ¿no? Sobre esta generación, todos los jóvenes que están del otro lado de esa pantalla. Buscar de Deus es lo más maravilloso que nós podemos hacer en nuestra vida. Eu falo para Deus, porque eu não conhecia você antes, entendeu? Vim a conhecer agora, com 27, 28 anos, entendeu? E ele passou por el processo. Essa geração que está aí, essa juventude que está nova, está começando, a geração que se está levantando, entendeu? Buscar de Deus e buscar de sua presença é o mais maravilhoso que nós podemos fazer, entregar nossa vida a Deus. Amém. Então, gente, a nossa reflexão de hoje foi essa. E eu convido vocês a procurarem uma igreja perto da sua casa, para vocês conhecerem quem é Deus realmente. Porque muitas pessoas falam de Deus, mas não conhecem realmente a Deus. Então, eu os convido que quero que saibam que vocês têm um Deus de maravilhas, Deus de sanidade, um Deus que liberta, um Deus que cura. E você tem que acreditar no que está escrito na Bíblia, porque você é o que a Bíblia disse que você é. Então, obrigado por assistir até aqui. E eu espero que vocês tenham compreendido um pouco da nossa palavra, da palavra do nosso líder de excelência. E quero que vocês saibam também que ele é venezuelano. E é uma honra saber que ele está aprendendo a falar o português. E é muito maravilhoso, tá? Obrigado mesmo. Beijo.